aqueles que não sabem, eu sou meio nova no NASP. Eu e meu esposo chegamos em julho do ano passado, aqui no NASP. Meu nome é Karina e eu sou professora de religião para os cursos da faculdade. Eu já vi vários alunos meus hoje aqui. E é um prazer estar com vocês hoje. Nós vamos estar refletindo sobre Atos 6 e 7, sobre a história de Estevão. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia, em Atos 6 e 7. Eu vou mencionar alguns outros textos, mas a base vai ser Atos 6 e 7. Bom, a gente vai refletir um pouco sobre a vida de Estevão, porque se Estevão, a história dele já estava profetizada há 490 anos antes de acontecer. O profeta Daniel profetizou sobre ele no capítulo 9. É junto com a profecia do batismo e morte de Jesus. Então, se está nessa profecia junto com Jesus, é para a gente prestar atenção. É, no mínimo, intrigante, para a gente parar e prestar um pouquinho mais de atenção. Eu convido vocês a orarem junto comigo, inclinarem as suas cabeças. Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado que o Senhor está nos dando. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, com liberdade, podendo refletir sobre a sua palavra. Muito obrigada por tudo que nós já tivemos aqui. Te peço que o Senhor continue conosco neste momento, que seus anjos tomem conta desse lugar. Que o Espírito Santo esteja tocando em cada coração, inclusive no meu, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus, amém. Bom, a história de Estevão está no livro de Atos, como eu já falei. E o livro de Atos ele é interessante porque ele é o livro histórico do Novo Testamento. E o Novo Testamento em si é a maior fonte histórica que a gente tem do primeiro século. Você pensa, mas não tem os outros historiadores? Mas da vida diária, não importa, cristão, não cristão, religioso, não religioso, o Novo Testamento é a maior fonte histórica. Então, dentro do Novo Testamento, o livro de Atos é o melhor livro para a gente estudar a história do cristianismo. O livro de Atos também ele é a continuação do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, que ele era um médico, uma pessoa estudada, como muitos de vocês aqui são e se tornarão em breve. Ele pegou e pesquisou sobre os acontecimentos da vida de Jesus e daí escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos. Então, o livro de Atos, eu vou fazer uma breve revisão até o capítulo 6 para a gente conseguir entender aonde que está inserida a história de Estevão. No capítulo 1 de Atos, Jesus está falando com os discípulos. Jesus ainda está na terra. Jesus, ele dá instruções para os discípulos de como a igreja tem que ser e daí ele sobe para o céu. Depois disso, os discípulos eles continuam orando, conforme Jesus tinha instruído eles, continuam orando e o Espírito Santo vem, o Espírito Santo desce. Com a descida do Espírito Santo, eles têm muito poder. Eles pregam e milhares se convertem num dia. Chama tanta atenção que os discípulos vão parar na prisão. São presos, mas daí com a oração dos irmãos, dos outros cristãos, eles são libertos. Também tem intervenção divina no livro de Atos, antes desse capítulo. Tem intervenção divina. Quando os cristãos estão começando a pipocar, a fazer alguma coisa errada, Deus intervém. Então, vamos para o nosso capítulo 6. Vocês podem ler comigo, Atos 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, aqui começa falando que estavam se multiplicando os discípulos. Mas é interessante que, se você for ver, no capítulo 4, 2 capítulos para trás, já menciona que tinham 5.000 conversos ao cristianismo. Aí, no capítulo 5, fala assim, crescia mais e mais a multidão dos crentes. Então, assim, tinha 5.000, cresceu mais e mais, e agora multiplicando. Estavam se multiplicando.
Então, com certeza, tinham muitas pessoas, milhares de pessoas. Com um grupo tão grande, é necessário uma certa organização. É normal, tá certo? A gente já vê isso com Moisés saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, ele também organizou. Tá, só que daí o texto continua. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus por conta de comida, distribuição diária da comida. Quem que são os helenistas? Os helenistas são os judeus que não moravam em Israel, ali na Palestina. Eles moravam fora. Por não morar em Israel, eles pegavam e falavam outro idioma, falavam grego. Por isso que eles eram conhecidos como helenistas. E os hebreus eram os judeus que moravam dentro de Israel e falavam hebraico. Aí essa palavra murmuração, essa palavra em grego é a palavra gongusmos, tá certo? Ela aparece algumas outras vezes na Bíblia. Eu quero dividir com vocês para a gente conseguir entender mais o que está acontecendo, o que essa murmuração significa. Então é assim, a primeira é em Êxodo 16. Êxodo 16 é a história das codornizes. Você se lembra da história das codornizes? O povo de Israel estava tendo maná, não estava feliz, pediu a Deus carne, Deus mandou as codornizes. Outra passagem é em Números. Em Números, quando usa a palavra murmuração, é que Deus fala assim para Moisés e para Arão: guarda a tua vara florida dentro da arca da aliança, porque para o povo não murmurar, não reclamar mais do seu líder. Ou seja, os israelitas estavam reclamando da liderança de Arão e Deus intervém. Então, para eles não murmurarem mais, não reclamarem mais, guarda isso como prova. Isso é no Antigo Testamento, mas é na versão grega do Antigo Testamento, chamada também Septuaginta. E quando essa palavra gongusmos ela é usada no Novo Testamento, é em João 7, que fala, as pessoas estão murmurando, reclamando, Jesus é bom ou ele é um enganador? Então, tem alguma coisa em comum em todas essas passagens. Em todas essas passagens, as pessoas estão reclamando de barriga cheia. Os israelitas, eles tinham comida, eles tinham maná, era o melhor para eles, mas eles queriam carne. Também, no episódio da vara de Arão, Arão era o melhor líder, era o líder que Deus tinha escolhido, mas eles estavam reclamando. Mas vamos ver um pouco mais o contexto para entender um pouco mais essa palavra murmuração, que também pode ser usada a palavra reclamação. Por que eles estavam reclamando? No capítulo 4, 2 capítulos antes do livro de Atos, é dito que não tinha necessidade entre o povo. Os cristãos, eles vendiam tudo que tinham e repartiam. Então, não existia necessidade. Espera aí, no capítulo 4 dizia que não existe necessidade. E aqui estão dizendo que eles estavam reclamando por conta de comida? Está começando a ficar estranho essa história. Também, se você parar para pensar, Deus, nesse princípio do cristianismo, Ele não permitia coisas erradas. Pensa só no episódio de Ananias e Safira, que é no capítulo exatamente anterior. Eles pegaram, mentiram. Eles não estavam exercendo o cristianismo deles. Deus interveio. Então, fica parando para pensar. Disse que ninguém passava necessidade. Deus intervinha. E Deus estava guiando a sua igreja de forma muito próxima. É no espírito desse cristianismo primitivo, dar comida só para os judeus hebreus e não para os judeus gregos? Esses judeus gregos, eles estavam se fazendo de vítimas. Eles estavam achando, vocês não de vítima, a gente não recebe o suficiente. Coitadinhos de nós. Isso é errado. Isso é errado. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, ela fala claramente que essa discussão, esse problema, foi instigado por Satanás. Eles tinham uma rixa anterior, os judeus gregos com os judeus israelenses, hebreus, e Satanás usou essa rixa anterior para pegar agora e trazer divisão na igreja. Ele trouxe divisão. Mas é engraçado que Jesus, antevendo que isso poderia acontecer, ele pega no jardim do Getsêmani, antes de ser preso e daí ser morto,
ele ora pela unidade da sua igreja, porque era muito importante a unidade. Enquanto o seu povo permanecesse unido, Satanás não teria poder. Mas a gente acabou de ver que a igreja estava crescendo muito. Como você acha que Satanás estava? Ele estava furioso, não estava feliz. E o que ele trouxe? Trouxe divisão. Pessoas se fizeram de vítimas e por conta disso, ele trouxe divisão. É interessante que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, 4 e 15, fala assim: fazei tudo sem murmurações, sem reclamações. É a mesma palavra. Nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e pervertida, da qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Era interessante porque quando Jesus veio, ele veio na plenitude dos tempos. E o que isso significa? Tinha muita corrupção. A sociedade estava muito denegrida. As pessoas não faziam mais o que era certo. Então aqui o próprio apóstolo Paulo está falando, uma geração corrupta e pervertida. Da mesma forma é de se esperar que aconteça quando Jesus vier a segunda vez. Eu acredito que Jesus está muito próximo de voltar. Eu tenho visto muita corrupção, muita perversão. Então essa é uma mensagem para nós. Tanto quanto foi para o pessoal lá de Filipos, para quem Paulo escreveu essa carta, como uma mensagem para nós hoje. Qual que é essa mensagem? Fazei tudo sem murmurações. E qual que é o resultado? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e pervertida. E aí qual que é o resultado? Vocês vão resplandecer como luzeiros no mundo. Uma outra coisa também, qual que é o oposto de murmuração, de reclamação? O oposto de murmuração é gratidão. Gratidão. Vocês sabem qual que é o mandamento mais comum da Bíblia? Os meus alunos sabem, porque eu já repeti isso várias vezes. O mandamento mais comum é dê graças a Deus. Por que é isso? Deus sabe que quando você tem um coração grato, você não murmura. Deus sabe que quando você tem um coração grato, você é feliz. Eu já vi 2 artigos recentemente falando, não cristãos, não religiosos. O último que eu vi foi no Washington Post, um jornal dos Estados Unidos secular, que falava assim: para você sair da depressão, faça uma lista diária de 3 coisas pelas quais você é grato. Ou seja, hoje a ciência está descobrindo, está dizendo que você tem que ser grato. Ou seja, para de murmurar, para de reclamar. Mas Deus já falou isso para a gente há muito tempo atrás. Tá bom, então a história continua. Teve essa reclamação, mas agora os discípulos precisam fazer alguma coisa. Eles não podem deixar como que está e parecer injusto. Então o texto fala assim, vamos lá. Atos 6, do verso 2 ao verso 4. Eu vou pular algumas partes, tá? O verso 2 fala assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. É interessante que o texto nos diz que Estevão era o mais importante de 2 formas. A primeira forma, porque ele é o primeiro nome a ser citado. E a segunda forma pela qual o texto nos fala que ele era o mais importante, é que fala de algumas características dele. Passa mais tempo falando dele. Aí, qual que é o resultado desses discípulos, de ter esses diáconos ali? Multiplicavam-se os discípulos. Ou seja, essa organização permitiu que a igreja crescesse um pouco mais ainda. Mas uma coisa bem interessante que encerra essa sessão, fala assim, que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Isso é bem interessante, porque normalmente a gente pensa que os judeus rejeitaram a Jesus. Só que os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles eram de qual nacionalidade? Eles eram judeus.
E agora está dizendo que muitos dos sacerdotes, ou seja, líderes religiosos, também aceitaram e obedeceram à fé de Jesus. Ou seja, aqui o livro de Atos está fazendo claro, está deixando bem claro, que vários dos sacerdotes e dos judeus se converteram ao cristianismo. Não se converteram, é verdade, alguns, mas eles eram os líderes dos líderes. Se você for parar para pensar, mesmo na liderança religiosa dos judeus, se converteram. Exemplos são José de Arimateia e Nicodemos. Eles eram membros do Sinédrio e se converteram. Então, isso é importante para a gente ter essa percepção. Tá, então agora a história ela continua e fala do aprisionamento de Estevão. Então, começa assim, lá no verso 8 do capítulo 6. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Espera aí, professora. Ele foi chamado para servir a mesa, tipo garçom. Ele foi chamado para ser um garçom. E agora o texto está dizendo que ele era cheio de graça e poder, e fazia prodígios e grandes sinais. Gente, isso é uma lição tremenda. Não importa o trabalho que você tenha. Pode ser de servir a mesa ou pode ser como rei. Se você se dedicar a Deus, Ele pode fazer maravilhas através de você. Tá, daí fala que Estevão começou a conversar com o pessoal da sinagoga dos libertos. O que quer dizer libertos? O que quer dizer libertos? Se eles são libertos é porque eles eram não libertos antes. Então, isso aqui é a sinagoga dos ex-escravos. Eram pessoas que eram escravos e deixaram de ser. E daí fala assim, no verso 10, se você quiser acompanhar comigo, que eles discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. O que essa expressão, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, quer dizer? Você já ouviu falar a expressão que uma pessoa partiu para a ignorância? É isso que está acontecendo. Quando uma pessoa não tem como contra-argumentar, muitas vezes ela parte para a ignorância, parte para a violência. Pode ser a violência verbal ou pode ser a violência física. Aí o que esses judeus ex-escravos fazem? Eles subornam. Eles acham pessoas para falar sobre Estevão. E o que é interessante, o que eles acusam Estevão? De estar falando contra o tempo e contra a lei. Peraí, você está acusando Estevão de falar contra a lei e você está subornando alguém para fazer isso? O suborno quebra algum dos 10 mandamentos? Quebra. Quebra. Eles foram movidos por inveja, por raiva de Estevão. É interessante, se você analisar bem de perto as acusações deles, eles falam que Estevão está falando contra o templo e contra os costumes da lei de Moisés. E da forma como o texto coloca, dá quase a impressão que eles estão igualando Deus com o templo. Dá a impressão que eles estão praticamente idolatrando o templo. E também que estão falando contra os costumes da lei de Moisés. Os costumes da lei de Moisés. O problema é falar contra a lei, o problema é quebrar a lei. Isso revela as prioridades deles. Revela a cosmovisão deles. O que eles achavam sobre Deus, o que eles achavam do ser humano. Estavam achando que Deus era o templo praticamente. Ok, aí o texto continua, no verso 15, fala assim: o rosto de Estevão se tornou como o rosto de um anjo. Como que são os anjos? Como que a Bíblia descreve anjos? Os anjos, os seres celestiais, normalmente são descritos com muita luz. É interessante que nessa passagem de Estevão, eles também usam a palavra anjo para falar de Deus. Ali que quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, fala que foi um anjo, depois fala que foi Deus. Ou seja, aqui provavelmente o autor está querendo dizer que Estevão estava com o rosto parecido com o de Deus. Então, se os anjos e Deus são sempre descritos como seres brilhantes, como que o rosto de Estevão estava? Provavelmente o rosto de Estevão estava brilhando muito. Tá certo?
Tá, você se lembra de alguma outra passagem na Bíblia, de alguma outra história bíblica, que o personagem estava com o rosto brilhando? Moisés e Jesus. Moisés e Jesus. Então, aqui o autor está comparando Estevão com Moisés e com Jesus. Aí, a história continua dizendo que Estevão é levado perante o Sinédrio para ser questionado e o sumo sacerdote faz perguntas para ele. E nessas perguntas, ele responde. A resposta dele, ele conta a história de todo o povo de Israel, começando com Abraão. É interessante que as notas principais do discurso de Estevão é o seguinte: o povo tem uma tendência à idolatria. E também o povo tende a rejeitar os profetas que Deus manda. Ou seja, vocês rejeitaram a Jesus. Mas, de repente, no capítulo 7, verso 51, tem uma mudança incrível no discurso. Ele, de repente, para a história de Israel. Ele está revisando, devagarinho, de repente ele para. E fala, homens de dura cerviz. O que homens de dura cerviz quer dizer? Homens de pescoço duro. Homens cabeça dura. Seus teimosos, vocês não ouvem o Espírito Santo. Vocês acham que você sabe tudo. Aí ele continua falando, e a próxima acusação de Estevão é uma das mais duras, eu acho, que os judeus ouviram. Ele fala, incircuncisos de coração e de ouvidos. A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Mas agora ele está dizendo, vocês são incircuncisos de coração. No coração de vocês, vocês não fazem parte do povo de Deus. Vocês não fazem parte do povo da aliança, porque o coração de vocês está errado. Aí ele fala também, vocês são incircuncisos de ouvidos. O que isso quer dizer? Vocês não estão dispostos a escutar. Vocês precisam aprender a escutar. E o que eu aprender a escutar é, você precisa ter humildade. Você precisa entender que você não sabe tudo. Você tem que estar disposto a aprender. Porque o momento que você acha que você sabe tudo e você não está mais disposto a aprender, você começou a emburrecer. Você não é mais tão sábio. E está querendo chamar a atenção deles, ouçam. Ouçam. Também ele fala como vocês perseguiram os profetas no passado. E vocês foram traidores e assassinos de Jesus. Da mesma forma vocês são hoje. Vocês receberam a lei de Deus de anjos, mas vocês não estão obedecendo a lei. Nesse momento, eu estou aqui sendo julgado porque vocês estão quebrando a lei. Aí a reação do Sinédrio, qual que é? Eles ficam com fúria e rangendo os dentes. Você se lembra de alguma passagem bíblica ou qual imagem que vem na sua cabeça quando você pensa em ranger os dentes? Para mim, quando eu penso em ranger os dentes, a primeira imagem que vem é de animal, rangendo os dentes, bestas. Mas a Bíblia fala de ranger os dentes como os perdidos. Os perdidos rangem os dentes. Ou seja, Estevão, ele está chamando esses membros do Sinédrio de perdidos. Aí o autor continua dizendo, Atos 7, verso 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Você já imaginou o que é ver Deus no seu trono e Jesus no céu? Ellen White, ela fala que nesse momento, Jesus estava em pé do lado de Deus, não é porque ele não tinha trono, ele tem um trono, mas de ver a angústia de Estevão, de ver todo esse sofrimento, ele quase que não se aguentava, ele se levantou para pegar e tentar fazer alguma coisa por Estevão. É interessante que Estevão aqui, ele vai morrer. Ele está sofrendo um sacrifício aqui.
Só que no momento do sacrifício dele, ele pega e vê a Deus. Ele vê a Deus e Jesus no trono. Não todos, talvez nenhum de nós vai ser um mártir, que nem Estevão foi. Mas todos nós somos chamados a sacrificar alguma coisa por Jesus. Por quê? Porque todos nós temos que ter um caráter mais parecido com Jesus. E para ter um caráter mais parecido com Jesus, a gente tem que sacrificar. Tem que sacrificar o eu. Então, mas mesmo assim, quando a gente sacrifica o eu, a gente pode ver Jesus. Por quê? Assim como Estevão, no momento da sua morte, ele viu Jesus também. No momento que a gente está deixando o nosso eu, que estamos nos tornando com um caráter mais parecidos com Deus, a gente pode ter revelações lindas de Deus na nossa vida. O céu para a gente pode ser no momento, pode se revelar para nós no momento mais difícil da nossa vida. Outra coisa importante aqui é que Estevão, ele chama a Jesus de o Filho do Homem. Eu vi o Filho do Homem do lado de Deus. Foi um título que Jesus usou para ele mesmo, mas também é um título que Daniel usou para dizer que o Filho do Homem vai vir com poder e grande glória. Ou seja, Estevão, ele tinha uma visão do futuro. E isso informava como ele vivia hoje. Para todos nós temos que ter uma visão do futuro. Jesus está voltando. E isso vai me dar sabedoria como viver hoje. Eu tenho que sempre ter em mente, Jesus está voltando, Jesus está no seu trono. Jesus está julgando, Jesus é poderoso, Ele vai voltar. E isso vai nos dar sabedoria de como eu devo viver hoje. A nossa visão do futuro interfere muito como a gente vive no presente. Aí eles levam Estevão para ser apedrejado. Só que é interessante que antes de apedrejar Estevão, eles pegam e colocam as vestes de Estevão aos pés de Saulo, que depois vai se tornar Paulo. Aí as palavras últimas de Estevão são assim: Senhor, recebe o meu espírito e não lhes imputes este pecado. Quem mais que intercedeu para as pessoas que estavam matando? Jesus. Aqui a gente vê claramente que Estevão, ele tinha o caráter de Jesus. Por ter o caráter de Jesus, ele tinha poder. Por ter o caráter de Jesus, ele conseguiu vencer isso. Ellen White fala que para os que estão em Cristo, por mais que eles sofram martírio, Jesus vai estar com eles e vai dar força para eles. Que nem Jesus teve força para suportar a cruz também. Na nossa vida igualmente, os sacrifícios que a gente tem, as dificuldades que a gente passa, se a gente está com Deus, Ele vai dar força. E se a gente permanecer com Ele, nós vamos ter vislumbres, vamos ter algumas visões, vamos ter percepções de Deus na nossa vida. E a história termina dizendo que Saulo consentia com a sua morte, com a morte de Estevão. Se o livro terminasse aqui, seria um dos livros mais tristes, uma das histórias mais tristes que eu já vi na minha vida. Só que não termina aqui. A história depois diz que Saulo, por ter visto Estevão passar por isso, Saulo se converteu. Saulo se converteu e escreveu grande parte do Novo Testamento. Provavelmente eu e você estamos aqui hoje por causa de Paulo. Em grande parte. Então, o que eu consigo aprender com isso? Eu consigo aprender que parecia uma derrota. Parecia que Estevão estava morrendo, parecia que era uma derrota. Mas uma derrota com Cristo é vitória. É semente para o bem. A aparente derrota de Estevão foi o nascimento espiritual de Paulo. Então, pessoal, para fechar, para concluir, o que a gente pode levar dessa história de Estevão? Número 1, vamos pedir a Deus para a gente reclamar menos. E força para agradecer mais.
Porque quando a gente reclama, a gente traz divisão. Mas quando a gente agradece, a gente traz união. E nós somos mais felizes. Número 2, vamos estar dispostos a ouvir. Temos que ter um coração humilde, ouvidos circuncisos, ouvidos e corações circuncisos. Humildade para aprender, para ter sabedoria. Número 3 de 5. A gente pode passar por dificuldades nessa vida que nem Estevão passou. Sofreu um sacrifício. Mas no sacrifício, ele viu o céu. Ele viu a Deus no seu trono. Da mesma forma, quando nós sacrificamos o nosso eu e tornamos com um caráter mais parecido com o de Jesus, a gente consegue ter vislumbres do céu. 4. A gente tem que ter muito clara a visão do futuro. Tem que ter muito claro que Jesus está voltando. E isso vai dizer como que eu vou viver hoje. Esse foi o segredo de Estevão e também de Daniel. Daniel, ele conseguiu vencer na corte de um rei pagão na Babilônia, porque ele tinha muito claro quem é Deus e do futuro, que um dia Deus vai vir e vai acabar com esse mundo. Última conclusão. Aparentes derrotas nas mãos de Deus se transformam em enormes vitórias. Eu quero convidar aqui o grupo a capela para vir cantar, enquanto a gente reflete sobre isso. Usa-me, Senhor, seu amor venceu, já posso sentir seu poder e seu chamar. Deus meu, eis-me aqui,
Senhor. Seu amor venceu, já posso sentir seu poder e seu chamar. Deus meu, eis-me aqui, Senhor. Deus meu, eis-me aqui, Senhor. Deus meu, eis-me aqui, Senhor. Eu quero convidar vocês a pensar na reação de Estevão quando ele encontrar com Paulo no céu. Ele viu Paulo ali consentindo com o apedrejamento dele. Imagine a surpresa. A oração de Estevão foi respondida. Da mesma forma, eu convido você a seguir esse Deus, assim como Estevão seguiu. Seguir Jesus. A cada dia copiar mais o caráter dele, para que também a gente possa ter visões de Deus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada por nos deixar a sua palavra, com tantas lindas histórias para nós, das quais nós podemos aprender tanto. Muito obrigada pela história de Estevão. E, Senhor, que essa história fale ao nosso coração. Eu te peço pelas pessoas que estão aqui, que talvez assistam online também, que esteja com cada um deles, dê a eles um excelente sábado, enche o coração de cada um de gratidão a Ti, Senhor, e do Espírito Santo. Dá-nos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite, gente.